Olá, me chamo Júnior e vou dar seguimento à série de vídeos sobre as fronteiras do Irã. Então, nesses vídeos eu vou falar individualmente sobre cada fronteira com cada país que o Irã faz divisa. Vou começar pela Armênia. Esse vídeo vai ser sobre a fronteira do Irã com a Armênia, que é a menor fronteira de todas que o Irã tem. A história dessa fronteira remete ao fim da União Soviética. Então, as fronteiras foram decididas durante a ocupação da União Soviética do território armênio, após o fim da Segunda Guerra, durante a hegemonia da União Soviética. E essas fronteiras atualmente se mantêm as mesmas desde a independência da Armênia em 1991, com o colapso da União Soviética. Uma fronteira de 40 quilômetros, em amarelo a Armênia, em azul o Irã, então a menor fronteira do Irã. Fronteira física, né, a análise geográfica, de geografia física dessa fronteira, ela é bem curiosa. Então, aqui à esquerda a gente vê que é uma região extremamente montanhosa, e aqui à direita a gente vê algo bem interessante, que é a divisão entre duas fronteiras tríplices. Então, a gente tem aqui o território armênio, em amarelo a divisa da Armênia com o Irã. E aqui em verde, tanto a leste quanto a oeste, é a fronteira entre o Irã e o Azerbaijão. De modo que a fronteira do Irã com a Armênia inicia com uma fronteira tríplice com o Azerbaijão e termina também com uma fronteira tríplice com o Azerbaijão. Essa é uma fronteira fluvial, então o rio Arax, que separa o Irã da Armênia. Território montanhoso e toda a fronteira delimitada pelo rio Arax. Aqui uma foto do rio bem bonita, né? Uma geografia muito rica ali na região. A conexão entre os dois países ela se faz unicamente por uma ponte. Então essa foto aqui do Google Earth não tão bonita, mas é a única foto da ponte ali basicamente, e a ponte está aqui. Aqui em azul, o rio Arax, e aqui em vermelho circulado a única ponte que liga esses dois países. Não é uma ponte usada de modo comercial, uma ponte de travessia simples ali. Mas não tem nenhuma aduana, tem obviamente posto de fronteira militar, mas nada muito formal entre esses dois países nessa única conexão que eles têm. Importante ressaltar que é uma fronteira continental, então é uma fronteira que separa a Ásia da Europa, uma das fronteiras, né? E em algumas das definições também consideramos que a Armênia está na Europa, o Azerbaijão também é considerado europeu, e o Irã a Ásia, né? O Oriente Médio em si. Também é uma fronteira de fé, isso é muito importante. A Armênia é o único país não muçulmano que faz divisa com o Irã. A Armênia é um país de maioria esmagadora católica ortodoxa, 98% da Armênia, enquanto o Irã é um estado que sequer é laico, né? É uma república islâmica. E apesar disso, não há conflitos registrados entre os dois países ali por questões relativas à religião. Relações geopolíticas entre os dois países são muito boas, então, desde 91, durante a independência da Armênia, o Irã prontamente reconheceu a independência e desde então os laços são mantidos comerciais e amistosamente, né? Então, mais recente na geopolítica dos dois países, houve a confecção de um gasoduto em 2007 que conectaria o Irã, né, o Golfo, ao Mar Negro. Então, aqui em pontilhado é o gasoduto do Irã até a Armênia. Esse é um gasoduto que tem certa polêmica porque ele foi financiado da parte armênia pelo braço da Gazprom, que é uma empresa de gás e energia da Rússia. Então esse gasoduto foi construído de maneira que inviabilizasse uma comercialização mais ampla do Irã com a Europa, né? O acesso do Irã com a Europa ali para não concorrer com a Rússia. Então existiu essa polêmica.
Também é um plano no rio Arax que divide os dois da construção de uma usina. Esse acordo já foi acertado em 2011, mas de lá para cá não houve movimentações. O acordo seria que o Irã construísse e depois poderia usar isso por 15 anos, mas desde então não houve investimentos e não tem nenhuma obra física ainda, apesar desse plano e do acordo já ter sido feito, mas ainda não saiu do papel. A questão mais polêmica aqui talvez seja o papel do Irã nessa divisa como mediador. Como mostrei ali a fronteira, Irã, Armênia e Azerbaijão, uma fronteira muito próxima, né? E que existe a guerra do Nagorno-Karabakh entre Armênia e Azerbaijão. Mas nessa guerra o Irã acaba não se metendo. É um mediador muito pacífico nesse caso, apesar de ser uma nação bélica, nesse caso é muito pacífico e media muito bem, inclusive tendo algumas acusações aí do Azerbaijão, do Irã estar facilitando a venda de armas para a Armênia. Então acaba sendo uma relação tranquila com a Armênia. Nos próximos vídeos aí eu falarei individualmente sobre cada um dos outros países, inclusive o Azerbaijão.